boa noite, tudo bem? Hoje estamos com uma pergunta bastante interessante. É possível que você, se algum dia teve alguma dúvida na sua caminhada cristã, fez essa pergunta para você. E a pergunta é: por que devo acreditar na Bíblia? Por que devo crer que a Bíblia é a palavra de Deus? E hoje eu gostaria de trazer para você 5 respostas para essa pergunta, ou 5 motivos para responder essa pergunta. O primeiro motivo não é de natureza nem espiritual, nem religiosa, é de natureza eminentemente científica. Eu devo acreditar na Bíblia porque a Bíblia é a obra literária mais importante do mundo. E por que a Bíblia é a obra literária mais importante do mundo? Primeiro, é a obra literária completa mais antiga que foi encontrada. O livro completo mais antigo encontrado foi exatamente uma cópia do Antigo Testamento há 10 séculos antes de Cristo. É fato que existem fragmentos de outras obras literárias chinesas, gregas, que datam de idade semelhante ou até um pouco mais antiga, mas são meros fragmentos, sem conexão, sem nexo, sem conclusão. A Bíblia foi encontrada de forma antiga, os 39 livros do Antigo Testamento foram encontrados de forma intacta, precisa, como são hoje. E esse feito arqueológico data de 10 séculos antes do Cristo. Portanto, a Bíblia é, do ponto de vista científico e do ponto de vista arqueológico, o livro completo mais antigo da humanidade. Além disso, a Bíblia é o livro mais comprovado da humanidade. E por quê? Porque se visitarmos os grandes museus do mundo, vamos encontrar milhares e milhares de fragmentos do Antigo e do Novo Testamento e pergaminhos absolutamente completos, como, por exemplo, os pergaminhos do Mar Morto, encontrados em 1947, aqui, bem pertinho de nós, na linha do tempo. Ou então, vários outros fragmentos, como esse que eu citei, de 1000 anos antes de Cristo. São 15.000 fragmentos. Aqui no Brasil mesmo nós podemos encontrar alguns na Biblioteca do Rio de Janeiro, doado por organizações e museus internacionais. Além disso, a Bíblia é o livro mais editado, impresso e distribuído no mundo, não sendo possível nem compará-la com outros. E por fim, a Bíblia é a base, pelo menos o Antigo Testamento, das 3 maiores religiões do mundo: judaísmo, cristianismo e muçulmanos. Antigo Testamento. No caso dos cristãos, Novo Testamento também. Cerca de 3.800.000.000 pessoas acreditam a Bíblia a sacralidade que ela merece, quase 2/3 da humanidade. Portanto, do ponto de vista de obra literária, não há precedentes de comparação na humanidade. Mas eu também devo crer que a Bíblia é um livro a ser considerado a palavra de Deus, porque é um livro inspirado por Deus. E a comprovação disso, a Bíblia mesmo nos apresenta. Afinal, a Bíblia foi escrita num lapso temporal de 1500 anos, por 40 autores diferentes do ponto de vista geográfico, diferentes do ponto de vista cultural, diferentes do ponto de vista da linha temporal da existência de cada um deles. Embora isso tenha ocorrido, a Bíblia não se contradiz. E as pequenas contradições que existem não se sustentam a um bom estudo de hermenêutica.
todas são absolutamente explicáveis. Além disso, embora sejam 40 autores em épocas e em culturas completamente diferentes, não há uma única vírgula de impressão pessoal desses autores nessa obra. A única impressão que existe é a impressão do verdadeiro autor, o Espírito Santo de Deus. Além disso, a sua mensagem, embora tenha sido escrito em 1500 anos por 40 homens diferentes, é única. É uma só mensagem e diz absolutamente a mesma coisa. A disposto de dezenas de livros, a mensagem bíblica se resume a uma coisa: a apresentação do Deus eterno, do Deus do universo, como Deus criador, como Deus salvador, como Deus redentor da humanidade. A Bíblia é, sem dúvida, o maior épico do universo. Ela traz a fascinante história de Deus e o povo escolhido. Ela traz a fascinante história de Jesus e a redenção da humanidade. E a previsão do final dos tempos com os ingredientes pitorescos do livro de Apocalipse. Mas a Bíblia também deve ser um livro acreditado, porque ela é um livro que quebra a natureza do orgulho humano. Os grandes livros que nós conhecemos como best-seller da humanidade são os livros de autoajuda. Eles dizem exatamente o contrário da Bíblia. O livro de autoajuda diz que você é o máximo, que você pode tudo. O seu pensamento positivo é capaz de transformá-lo num mega milionário. É isso que os livros de autoajuda dizem. São campeões de venda. A Bíblia diz exatamente o contrário. A Bíblia quebra o ser humano. A Bíblia diz que nós somos ímpios. A Bíblia diz que nós somos pecadores e que sem Cristo não temos a menor possibilidade de êxito. No entanto, mesmo dizendo verdades tão duras e tão severas, a Bíblia continua sendo o livro mais lido do mundo. A Bíblia continua sendo o livro mais editado do mundo. E a Bíblia continua sendo o livro mais importante da humanidade. É interessante, não é? Com todas essas palavras duras que a Bíblia traz, é possível que ela deveria estar numa estante ficando empoeirada. No entanto, não é isso que acontece. E isso mostra o poder e a força desse livro, do ponto de vista espiritual. É um livro vivo, é um livro que transforma a vida das pessoas. Por fim, a Bíblia deve ser um livro ao qual devemos creditar a ela todas as verdades pelas suas profecias, pelo seu conteúdo profético, que traz revelações antes do tempo. O livro de Isaías, por exemplo, previu a vinda de Jesus, o Messias, com minúcias de detalhes, como a cidade que ele ia nascer, como iria se processar o nascimento dele, a perseguição do imperador Herodes, como ele iria morrer, como ele iria ser sepultado, como ele iria ser glorificado na sua ressurreição. Tudo isso está absolutamente claro ali no livro de Isaías, além de um conjunto enorme de outras profecias que foram se materializando ao passar os anos. Além disso, ela traz no Novo Testamento as características e as definições da personalidade mais marcante que a humanidade conheceu, o Senhor Jesus. Nenhum homem jamais impactou a humanidade como o Senhor Jesus o fez. Tudo isso está absolutamente disposto nesse livro maravilhoso. E por fim, como quinta questão, eu quero salientar que, independente de nós crermos ou não, o mundo que nós vivemos, os marcos civilizatórios existentes no mundo, não foram criados pelo homem, foram criados pela palavra de Deus. Os valores que permanecem inalterados no ser humano, no conjunto da sociedade, são os valores, os marcos civilizatórios plantados pela palavra de Deus, plantados pela Bíblia. O mundo científico, filosófico, gosta de reportar a filosofia aos grandes filósofos gregos e gosta de identificar todo esse marco civilizatório com aquela sociedade grega que existiu há alguns séculos atrás. Engano. Muito antes dos gregos,
Os judeus, através do seu Deus de Israel, já definiam marcos que estão presentes de forma consolidada hoje, como o monoteísmo, como devemos tratar o próximo, como devemos cuidar das classes sociais mais desfavorecidas, como estrangeiros, viúvas e órfãos, muito citados no Antigo Testamento. A Bíblia é, sem dúvida, o livro que forjou e tem forjado os marcos de valores morais e espirituais da humanidade. E não há a menor dúvida disso. Infelizmente, vivemos numa sociedade líquida, uma sociedade que não tem mais tempo para ler. As Bíblias estão relegadas ou às prateleiras, ou às vezes ficam abertas em salas, como se pudessem oferir alguma sacralidade ou alguma bênção pelo simples fato de estarem abertas ali no ambiente. As Bíblias, infelizmente, têm sido esquecidas, e talvez por isso o mundo esteja onde está. O único lugar onde Deus se revela de forma absolutamente clara, é na sua palavra. Essa foi a forma que Deus escolheu para se revelar. Se você tem algum desejo na sua vida de conhecer verdadeiramente Deus como Ele é, só existe um lugar no universo que você pode encontrá-lo. É exatamente na sua palavra. O que você tem no seu coração, o que eu tenho no meu coração sobre Deus, não é Deus. É uma mera impressão pessoal sobre Deus. O único lugar onde podemos encontrar o Deus verdadeiro é exatamente na sua palavra. Foi assim que Ele escolheu, de forma sábia, porque Ele sabe que dessa forma jamais poderiam ser alteradas a sua imagem, a sua descrição, os seus atributos. Milagrosamente, a Bíblia que nós temos hoje em mãos, embora muitos duvidem, é exatamente a Bíblia que foi escrita 10.000 anos antes de Cristo, especificamente no caso do Antigo Testamento. E do Novo Testamento não se faz diferença. Portanto, não perca essa oportunidade de conviver, de conhecer, de ter intimidade com o ser mais importante do universo, o Senhor Deus. Que a paz do Senhor Jesus esteja contigo, te proteja, te abençoe. E lembre-se, a Bíblia é um livro simples de ser entendido. Não se assuste, aprofunde-se nela. Jesus vai lhe dar as respostas que você deseja. Um forte abraço, que Jesus te abençoe essa noite.